Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira, nós aqui estamos, na presença do nosso Deus, para darmos continuidade ao estudo, ao nosso estudo do livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos estudar Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Aqui, meus irmãos, está em formato de poema e nós respeitaremos, de certa forma, esse formato e vamos, aprender mais um pouco da palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, mas nós sabemos que, mesmo que a gente conheça, a gente sempre é edificado com a palavra do nosso Deus. Vamos orar para nós começarmos o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é conosco. Senhor, neste momento, eu quero te pedir por este estudo, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Assim oramos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos, o que aqui Deus tem para nós nessa parte aqui de Eclesiastes 3, que é do verso 1 ao 8, é que para tudo na vida tem o seu tempo. Para todas as coisas tem o seu tempo, Que Deus, meus irmãos, Ele criou tudo e todos. Que Deus, Ele nos deu a vida e Ele também, Ele criou uma ordem para essas coisas, Tudo tem a sua ordem, meus irmãos. Nós não colhemos antes de plantar, nós plantamos e depois nós colhemos. Nós não recebemos o nosso salário antes de trabalhar. Então, todas as coisas têm um curso, todas as coisas têm o seu tempo determinado. E nós precisamos entender esse tempo. Se nós entendermos essas coisas, eu digo que nós sofreremos bem menos, Que nós seremos menos afoitos e colocaremos mais a nossa vida na presença do Senhor nosso Deus, É interessante que até mesmo, com a nossa idade, nós somos afoitos, nós não sabemos respeitar o tempo, Quando nós somos novos, nós queremos ser velhos, e quando nós somos velhos, nós queremos ser novos. Então parece uma insatisfação ou uma falta de entendimento que nós temos um tempo para nós vivermos, Que Deus colocou uma ordem nas coisas para que elas acontecessem. E nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, do nosso jeito. E isso não funciona, porque o mundo, a vida, ela não foi criada para ser feita assim. Ela respeita a ordem das coisas que Deus a colocou, Então, meus irmãos, além disso, dessas coisas que nós estamos falando, há tempo para tudo, Além disso que nós já falamos, há tempo, inclusive, de nós estarmos tristes e tempo de nós estarmos alegres. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Então, meus irmãos, não tem tristeza que vá durar para sempre na nossa vida, E também nós temos que entender que a alegria, ela não será eterna, Que esses momentos felizes que nós vivemos, eles não serão eternos.
Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa em nossas vidas que nos entristeçam. Então, há tempo para a gente se alegrar e há tempo também de chorar. Então, meus irmãos, também que a gente entenda que a gente não deva, como se diz, ficar muito preocupados ou, vamos dizer assim, nos apegar muito aos dias tristes, ao tempo de chorar, porque o tempo de se alegrar, meus irmãos, ele virá, né? O tempo de se alegrar, ele vai vir. Então, esse dia triste, esse momento triste, ele não é eterno, né? Eterno é só o Senhor nosso Deus. As demais coisas, todas têm o seu tempo, ou seja, todas elas vão passar, né? Todas elas vão acontecer no seu tempo, depois elas passarão. Há tempos, meus irmãos, de fazermos amizades, de confraternizarmos, de abraçarmos, né? Mas também há tempo de isolamento e solidão. Hoje, nós vivemos um tempo de isolamento, de que talvez, né, nós não possamos estar saindo, fazendo amizades, porém, esse tempo, ele vai acabar. É só um tempo, né? É só um tempo e logo ele passará, né? Então, existem tempos, há tempos de fazermos amizades, de nos confraternizarmos, mas também há aqueles tempos, né? Existem aqueles tempos de nos isolarmos, talvez até mesmo para resolvermos conflitos nas nossas cabeças, né? Muitas vezes nós precisamos de estarmos só para colocarmos algumas coisas no lugar. Então, mais uma coisa que há tempo para tudo, né? Que há tempo para elas. Há tempo, meus irmãos, também de abandonarmos algumas coisas, há tempo de lançar fora e há tempo de juntar. Há tempo, meus irmãos, que eu acredito que nós devamos abandonar aquelas coisas que nos fazem mal, ou trazendo também para o material, abandonar aquilo que não nos tem utilidade. Então, há tempo de lançar fora, mas também há tempo de nós juntarmos. Meus irmãos, há tempo de falar e há tempo também de se calar, tempo de ouvir, né? Muitas vezes nós, com o nosso ego, vamos dizer assim, com o nosso egocentrismo talvez, mas mais com o nosso ego, nós queremos só falar, né? Nós só falamos e não ouvimos, mas há tempo também da gente se calar, tempo de a gente ouvir, né? Isso é muito importante para que nós não caiamos na ignorância de querermos só falar o que pensamos, só falar, mas tem tempo, meus irmãos, que é de calar, tem tempo que é de ouvir e tem tempo que é só de calar mesmo, tem tempo que é só de a gente refletir, calar e começarmos a refletir nas nossas vidas. Então, mais um ponto que na nossa vida há tempo, né? Tempo de calar e tempo de falar. Meus irmãos, há tempo de conflitos e tempo de união e amor. Há tempos de conflitos e tempo de união, amor. No 8, versículo 8, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Como nós estamos falando, meus irmãos, não é que nós devemos odiar de forma alguma, não é isso. Isso não tem parte com Deus. É que pode ser que nós estejamos no nosso coração, com o nosso coração odioso, e esse tempo, ele vai passar, né? Ele vai passar por quê? Porque nós temos o Senhor nosso Deus no nosso coração, nós temos o Espírito Santo no nosso coração, ele vai nos constranger, ele vai nos mudar, ele vai nos transformar e vai transformar esse sentimento em amor, união. Então, meus irmãos, que nós, né, não é que nós não devamos buscar o amor, a união,
mas que nós também respeitemos esse tempo, sabe para quê, meus irmãos? Para que nós não caiamos na hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia nesse caso? Quando a gente está com raiva de alguém ou está com o coração odioso e por questões de religiosidade ou de ter que fazer, vai lá e tenta fazer as pazes com o irmão, mas com o seu coração odioso. Então, meus irmãos, respeitemos esse tempo, mas em Deus, para que Deus transforme o nosso coração, transforme esse sentimento de ódio em amor, para que aí sim a gente perdoe, né? A gente ame, a gente se una verdadeiramente, né? Sem hipocrisia no coração, porque é a coisa mais, uma das coisas mais, vamos dizer assim, desagradáveis que tem, ou tristes, é quando um irmão diz que gosta de outro, mas o irmão acabou de sair e a primeira coisa que o irmão fala, não gosto desse irmão. Nossa, esse irmão é isso, aquilo, né? Então, meus irmãos, se estamos no tempo do ódio, oremos para que o tempo do ódio passe e que venha o tempo da união e do amor. Oremos para que Deus transforme os nossos corações. Amém? Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui com essa parte, como eu disse, a gente pode considerar como um poema de Eclesiastes, é que nada, nenhum tempo, nenhuma situação que nós passamos, ela vai durar para sempre, né? Tudo tem o seu tempo determinado e tudo tem o seu tempo que vai acabar, né? Então, meus irmãos, que nós respeitemos o tempo das coisas, o tempo que Deus deu para que nós vivenciemos essas coisas, né? O tempo para que essas coisas passem. Vivamos a nossa vida conforme o seu devido tempo. Não queiramos nós fazermos o tempo da nossa vida. Não queiramos nós sermos o dono do tempo da nossa vida, né? Fazer as coisas ao nosso tempo. Hoje, meus irmãos, nós vivemos um momento difícil, um tempo difícil, né? Nós estamos enfrentando um inimigo aí invisível, porém mortal, né? Que causa pavores em muitas pessoas. Mas o que nós precisamos saber é que esse é um tempo de tempestade, é um tempo difícil. E nós sabemos que depois da tempestade vem a bonança, né? Então, meus irmãos, é um tempo difícil, mas esse tempo ele vai acabar com a graça do nosso Deus. Virão novos tempos difíceis, né? Se assim Jesus, o nosso Senhor, não retornar antes. Mas virão mais tempos difíceis, mas entre meio a esses tempos virão também a bonança, virão os tempos de paz, o tempo de alegria para nós, né? Então, nós descobrimos, meus irmãos, que nada é eterno, né? Tudo e todos os momentos passam, mas nós não tem como nós finalizarmos de forma diferente. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele não passa, que o nosso Deus, ele é eterno, né? Só ele não passa, mas os nossos problemas, as nossas alegrias, os nossos momentos, todos eles vão e vêm e ficam aí oscilando, né? Mas Deus não, Deus é permanente, Deus é eterno e ele é permanente, ele é eterno e sempre estará ali na nossa vida, nos nossos corações, né? Então, meus irmãos, que nós entendamos isso, né? Entendamos que nada aqui vai durar para sempre, né? Nem mesmo os momentos que nós vivemos, mas que nós coloquemos a nossa fé e as nossas esperanças no nosso Deus, porque Ele sim, Ele sempre estará presente nos nossos corações. Amém? Esse é o nosso estudo de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8, e se Deus nos permitir, na próxima quinta-feira estaremos aqui novamente. Fiquem todos com Deus.